Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez e hoje para falar de um tema muito interessante, falar sobre humanização. Hoje, dia 9 de junho, é o Dia Nacional da Humanização e é um tema que a gente que merece ser falado, ser discutido um pouco a respeito dele, porque é um tema que traz à tona uma grande necessidade, né? Para falar sobre humanização, então a gente vai começar falando sobre o que é humano, o que é humanização, o que é humanizar. Humanizar é tornar humano. E quando a gente fala em humanização, a gente está falando em tornar mais humano aquele que já é humano, né? O ser humano que tem perdido essa sua capacidade de empatia, essa sua capacidade de olhar o outro com um olhar de afeto, com um olhar de carinho, com um olhar de entendimento, né? Com esse olhar mais voltado também para a necessidade do outro, para o que eu posso fazer para ajudar o outro, para como eu gostaria de ser tratado. E às vezes a gente sabe muito bem como gostaria de ser tratado, mas a gente trata o outro totalmente diferente, né? Então são coisas simples, mas que faz com que a gente tenha uma humanização mais aflorada ou menos aflorada, né? E hoje, no dia 9 de junho, comemorado o Dia Nacional da Humanização, a gente vem então falando aqui um pouco sobre esse tema, né? Tão interessante. A humanização, que é fazer humano o ser humano. É interessante que é necessário ter um dia voltado a isso para a gente lembrar que precisa realmente estar buscando uma característica mais humana, buscar um olhar para o outro com um olhar mais de empatia mesmo, de cuidado, de se colocar no lugar do outro, né? De fazer pelo outro aquilo que você gostaria de receber. Então é um tema que a gente vai discutir um pouquinho, falando um pouquinho aqui também com a Gisélia, né? Que está sempre aqui conosco nesses últimos dias, né? Falando também com a gente, dando a sua visão aí da psicologia neste sentido, né? Fazendo sempre essa casadinha para a gente poder trazer um maior benefício, uma maior riqueza de pensamentos mesmo para essas nossas lives, para essas nossas falas breves, né? Mas que tem sido assim muito bom estar aqui falando com vocês nesse momento. E então, você estava aí falando e eu estava aqui lembrando de um trabalho que eu tenho feito, né, já há algum tempo sobre a literatura de autoajuda. E aí, nesse lembrar da literatura de autoajuda, eu lembrei de Smiles. Smile, ele, lá no século XVII, ele começou a falar sobre isso, sobre essa autoajuda, sobre o ajudar a si mesmo. Só que lá no século XVII, Claudiana, havia uma visão dessa autoajuda em coletivo. Viviam de uma forma patriarcal, como se fosse uma tribo, um clã, né? E eles trabalhavam um em prol do outro e cada um fazia a sua parte para o crescimento desse clã, dessa tribo, ou da família, né? E nesse trabalhar juntos ali, cada um desenvolvia sua tarefa, seu papel, pensando no coletivo. Eram indivíduos pensando na coletividade. Isso fazia com que o processo do trabalho se voltasse ou se tornasse mais fácil, mais leve e que fosse mais ágil, que terminassem de uma forma mais rápida. Porque como todos estavam envolvidos, todos ajudavam, todos faziam e todos eram corresponsáveis por aquela situação. Então, humanizar é exatamente isso. Tornar responsável todos que fazem parte de um processo, né? Todos ali são responsáveis por esse desenvolvimento dessas tarefas que precisam ser feitas.
E é muito interessante quando a gente fala isso voltado para a saúde, né? A saúde, quando ela é feita de uma forma humanizada, e por isso existe hoje essa questão do humaniza, né? Humaniza SUS, que é um movimento que é uma política nacional de humanização, né? Tem a política realmente nacional de humanização que traz aí consigo o Humaniza SUS, que é justamente a dar um pouco mais de humanidade a quem trabalha e a quem recebe e a quem usa, né, os serviços, a profissionais, a usuários do Sistema Único de Saúde, em todas as esferas, porque a gente percebe que às vezes acontece uma coisa muito mecânica, né? Isso. E falando em mecanicismo, nessa coisa mecânica, a gente lembra lá das teorias da administração, né? Porque a gente passa aí por um bocado de escolas, de academias, então no meu tempo que fazia administração, que é outra coisa que eu acho que eu ainda não disse por aqui, mas eu já fiz, não completei, essa eu não completei, mas eu fiz uma parte do curso de administração de empresas, né? Depois eu Conta essa história. Mudei de alternativa, mas depois aí em outro momento, né? A gente pode falar a respeito disso, das escolhas e decisões, sobre como escolher aquilo que você quer fazer, aquilo que você não quer fazer, né? Mas falando um pouco sobre a administração de empresa, a gente vê lá no processo, no começo lá do processo das empresas, né? Da Revolução Industrial, o processo de industrialização, a gente vê as histórias ali, e tem até um filme muito interessante de Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né, que retrata isso de forma muito interessante, muito legal. Fordismo. Que coloca ali o humano como sendo uma máquina. Exato. E muitas vezes a gente tem trabalhado assim, nos serviços de saúde, e não só nos serviços de saúde. Na vida, né? Na vida como um todo. E a gente tem que lembrar que nós não somos máquinas. Nós não somos máquinas nem de atendimento ao outro, nem máquinas também que não podem, não devem, não precisam de um momento de descanso, de relaxamento, de um momento de você parar ali, colocar seus pensamentos no lugar, se reorganizar dentro de você mesmo, né? É um momento também da gente pensar nisso aí. Nós somos humanos ou meramente máquinas? Técnicos, onde fazemos ali um processo. Aí eu tenho que fazer isso dessa forma. E se eu fizer dessa forma, vai dar tudo certo. Sim, mas e esse mecanicismo? Será que não está faltando uma dose de humanidade nessa sua tarefa, nessa nossa tarefa, né? E assim também no usuário, na pessoa que está lá. E aí eu volto ali ao serviço de saúde, que é um lugar que acontece muito isso. Serviço de saúde acontece muito. As pessoas, elas chegam e não veem o profissional de saúde como um ser humano, né? Vê o profissional de saúde como sendo uma máquina. Uma máquina que está ali e muitas vezes para ser pisada, para ser maltratada. Infelizmente a gente ainda tem essa cultura, né? E principalmente daquele que está mais na linha de frente. Porque às vezes aquele que está lá dentro, né? Que é o objetivo, talvez, da sua busca, que talvez não possa te atender naquele momento, mas quem está na linha de frente, o seu primeiro contato, que está ali para dizer se tem o atendimento ou não, que muitas vezes não depende daquele que está lá, mas é a pessoa que leva ali toda aquela agressividade, aquela grosseria de quem chegou. Porque chegou predisposto a brigar, né? Então, a gente tem que ver que precisa haver essa humanização, tanto do lado profissional, para com a pessoa que chega, quanto também do lado das pessoas que chegam para com o profissional. Todos somos humanos e todos precisamos
né? Do contato com o outro, que esse contato seja algo prazeroso, que não seja algo doloroso, nem para um nem para outro, né? É você se colocar no sentido de dizer assim, eu sou humano, mas a pessoa que está ali também é humano, né? Eu tenho os meus direitos, mas eu tenho os meus deveres. A pessoa que está ali tem os deveres dela, mas tem também os seus direitos. Então nós não somos máquinas, nós somos seres humanos que precisam se humanizar, se revestir de humanização, se revestir de humanidade. Eu acho isso é uma coisa muito interessante, né? E eu vou até aproveitar aqui e contar um caso. No mês de fevereiro, ou foi janeiro desse ano, não lembro bem. Janeiro ou fevereiro desse ano, o meu filho ficou doente, né? Ficou doente, eu precisei levá-lo a um posto de saúde. Isso eu fui levá-lo ao posto de saúde, era por volta de umas 2h30, 3h da tarde. E o posto estava cheio de gente. Muita gente com falta de ar, resfriado, e outros sintomas. E tinha os médicos trabalhando ali em salas. E em momento nenhum você via assim, eles parados, né? Porque toda hora saía um, entrava outro, saía um, entrava outro paciente. Meu filho foi atendido já por volta de umas 6h da tarde. A médica que o atendeu, muito gentil, né? Examinou, olhou para ele, examinou e passou a medicação que tinha que passar. A médica da sala em frente, eu estava ali já há tantas horas e eu não tinha visto nenhuma delas sair da sala ou alguma coisa. A médica da sala em frente pediu para lanchar, pediu alguma coisa para lanchar. E as pessoas começaram a falar, a reclamar, que era uma falta de competência, de responsabilidade, como é que ela para no meio do serviço para lanchar. Gente, ela é humana, né? Ela estava ali, não sei desde que hora, eu cheguei lá por volta de 2h30 da tarde. E ela já estava trancada naquela sala, atendendo pessoas, entrando e saindo gente o tempo todo. E que horas foi que ela chegou ali, né? Eu não sei, ela pode ter chegado ali de manhã, não sei se ela almoçou, não sei se não almoçou. E as pessoas começaram a reclamar. Então, e eu também estava ali esperando para ser atendida, é óbvio. Meu filho estava doente, eu estava nervosa, preocupada com meu filho. Mas eu não podia tirar a atenção, ou deixar de entender que aquelas pessoas que estavam ali trabalhando também têm as suas necessidades. E quem sabe lá os filhos delas como estavam em casa, ou a preocupação delas de serem contaminadas, né, por tantas pessoas ali com vírus vários, diferentes bactérias, e levar para casa, para filhos, para pais, para maridos, para irmãos. E as pessoas não percebem isso. Então, quando a gente fala em humanizar, a gente também pensa nessa situação. Mas aí eu vou lembrar de outra coisa. Humanizar, quando o Claudiano falou da administração, e aí fala lá dos tempos modernos de Charlie Chaplin, ele fica o tempo todo apertando parafuso. E ele chega a dar um colapso, porque ele está ali fazendo um trabalho repetitivo o tempo todo. E vejam só, às vezes acontece, e é isso que a humanização quer realmente, uma das coisas que a humanização quer parar de ver acontecer, é essa questão de você ter que fazer um serviço só, olhando só para o seu serviço e não entendendo o outro. Porque você passa a depender do serviço do outro, no entanto, você não conhece o serviço do outro. Não sabe o que é que o outro está fazendo ou como está fazendo. Existia essa questão no Fordismo, onde cada um tinha o seu setor e só ficava ali. E todas as demandas que chegavam àquele setor, ele tinha que fazer sozinho, era responsável por aquilo sozinho. E não sabia como era que andavam os outros setores. Aí vem o toyotismo e tira isso, né? Chega e diz assim, não, tudo bem, eu tenho um profissional especializado nessa área, ele vai fazer isso, mas ele também vai dar uma passeada pelos outros setores, entender os outros setores, para que ele possa ser capaz de compartilhar o serviço, ser ajudado, ajudar e ser responsável também, corresponsável com o outro pelo que está fazendo. E isso na saúde é algo muito interessante,
quando nós trabalhamos com uma equipe interdisciplinar, quando vários profissionais diferentes interagem para o tratamento de um indivíduo, de um paciente. E o paciente, a sua família também está integrada nesse tratamento. Não é algo que acontece onde só um sabe, mas toda a equipe ali está junto. Isso é humanizar. E aí, o paciente e a família precisam entender que o processo de tratamento vai depender de todos esses profissionais que precisam estar acompanhando. Por exemplo, eu trabalho com autismo, né? Com crianças autistas. E o meu trabalho, ele não pode ser só. Eu preciso da nutricionista. Então, a nutricionista, ela tem que estar ligada comigo para que haja interação onde eu converso com o meu paciente, com a família, com os pais do meu paciente. Aí ele tem um processo seletivo alimentar, não quer tudo, só come alimentos de determinadas cores e tal. Então, isso aqui não é um trabalho meu, então eu encaminho para a nutricionista. A nutricionista vai trabalhar essa questão da alimentação, do imunológico, de tudo referente da seleção alimentar, daquilo que deve ser restrito, daquilo que deve ser incluído. Exato. Né? Porque tudo isso junto para a melhoria da condição nutricional dessa pessoa. Eles têm uma situação, muitos autistas têm uma situação imunológica muito baixa, né? Sistema imunológico muito baixo, não é isso? E aí precisa que o nutricionista esteja ali orientando qual é o que é que deve ser feito para que ele possa aumentar seu sistema imunológico, para que possa ter uma reposição de nutrientes que lhe faltam porque ele faz essa seleção alimentar. Então, é um trabalho conjunto. E aí, além do nutricionista, a gente necessita do psicopedagogo, a gente precisa do fonoaudiólogo, a gente precisa algumas vezes de um fisioterapeuta, do neuro, né? Do médico, o pediatra dessa criança. Então, há uma equipe e que um precisa estar interligado com o outro. Até porque no momento da gente dar um relatório, aí eu peço assim, mas me dê o relatório da nutricionista, deixa eu ver o que foi que a nutricionista falou, traga o relatório da psicopedagogo, porque a gente precisa trabalhar juntos. E normalmente a gente trabalha realmente juntos. Um conversando com o outro, um profissional dialogando com o outro. O professor da escola dessa criança precisa também saber, ou precisa conversar com o psicopedagogo, com o psicólogo, para poder, então, saber como lidar com essa criança. E se a nutricionista houver a necessidade da nutricionista também estar lá na escola, chegar junto, é importante também, porque às vezes na escola não se entende porque que a criança não come determinada coisa, porque que ele não come aquela merenda, aquele lanche que está ali, porque que ele está sempre comendo a mesma coisa. E a nutricionista às vezes precisa também chegar lá, assim como outros profissionais. Então há uma interligação, uma corresponsabilidade de toda a equipe de profissionais, mas que não depende só de nós, depende dos pais desse aluno, dessa criança, né? Dizer do aluno porque normalmente é a escola que encaminha pra gente, né? Mas existe uma responsabilidade dos pais dessa criança, primeiro entender que precisa de um tratamento e que é uma coisa séria, né? Que não é brincadeira e que nós profissionais estamos ali juntos para melhorar a situação daquela pessoa, daquele indivíduo, daquela criança. Então, há uma interligação, uma corresponsabilidade em busca da melhora desse paciente. Isso acontece no setor de saúde, ou deve acontecer no setor de saúde de uma forma geral. Trabalharmos juntos para restabelecimento mais rápido da saúde daqueles que nos procuram. E é interessante que quando a gente trabalha com a equipe multidisciplinar, quando a gente tem essa interação entre profissionais, a gente consegue um resultado fantástico. Por quê? Porque é uma fala só. Às vezes acontece de um profissional ver uma necessidade e o outro, por não ser da sua área específica de atuação, não conseguir enxergar daquela forma, né? E aí, com os olhares
juntos para essa mesma situação, com essa corresponsabilização, com essa rede de atenção, a gente consegue fazer com que seja ampliado a visão de todos os profissionais. Isso, você falando aí, eu lembrei de uma experiência muito interessante. Eu vi muito isso quando eu trabalhei no NASF, né? Sim. Porque o NASF, a gente fazia o quê? A gente ia com a equipe multidisciplinar, cada um com sua especificidade, porém, todos com um olhar para o mesmo caso. E cada um via aquilo que era da sua área. E é interessante que nas primeiras visitas que a gente fez, cada um saía com o olhar restrito, né? O educador físico falava sobre a educação física, o assistente social falava sobre a parte social, o psicólogo sobre a psicologia, o nutricionista sobre nutrição, mas nessas primeiras visitas a gente, então, cada um dava o seu parecer, digamos assim, profissional, mas a gente não tinha essa visão coletiva. E no segundo momento que a gente vai, né, a partir do momento que a gente começou a se entrosar, começou a conhecer realmente o que era a NASF, a gente passou então a ver o quê? Quando a gente entrava na casa, a gente via algo totalmente diferente, porque a gente ia com a visão NASF, a visão multidisciplinar. A visão então, do todo, né? A visão do todo, a visão holística que realmente se procura. Hoje a gente trabalha muito com a saúde integrativa, que é justamente mudar esse modelo de saúde só curativa, que é só a prescrição de medicação ou só uma prescrição, seja do que for, dentro da área de cada profissional, da área de atuação de cada profissional. Mas a saúde integrativa, ela vem justamente trazer a visão holística e a humanização da saúde desse paciente, né? Dessa pessoa que está nos procurando, desse nosso cliente que está nos procurando. A gente tem uma proposta realmente de saúde integrativa justamente por isso. Porque quando você olha para um ser humano, você não está vendo um pedaço, né? Você não vê uma pessoa ali, um pedaço, você não vê chegar um pedaço no seu consultório. Você vê chegar um ser humano. Exato. A gente e esse ser humano, ele precisa ser olhado como um todo, né? Ele precisa ser olhado de forma geral, de forma holística, de forma integrativa, da forma humana que ele é. Exato. Né? Então, cada ser tem uma necessidade específica. Cada ser tem uma visão, um conhecimento diferente. Cada pessoa tem a sua própria característica de vida, de saúde, os seus próprios conceitos, os seus próprios pensamentos, as suas crenças, os seus limites, né? Então, não adianta eu, por exemplo, prescrever uma dieta para alguém que ela não consiga por conta de uma crença que ela tem ou por uma tradição que ela tem, né? Ela não consome aquele determinado alimento, mas eu vou prescrever porque é o que eu acho que precisa ser consumido por ela. Não, eu tenho que respeitar a individualidade, eu tenho que respeitar as crenças, os valores de cada pessoa. Isso é humanização. Exato. Isso é você trabalhar de forma holística, você olhar não só uma parte, não só a parte que te cabe, digamos assim, na saúde dessa pessoa, mas olhar essa pessoa como um todo. E quando a gente fala em humanização, e aí eu falo também a respeito de empresas, porque a gente tem visto muitas empresas, né? E na questão de você estar dentro da empresa, por exemplo, fazendo uma consultoria empresarial, você percebe isso, né? Que as empresas precisam também, muitas vezes, estar abrindo seus olhos para essa humanização, para essa característica de que nós trabalhamos com seres humanos. E a empresa, quando ela tem essa visão humana do seu funcionário, ela consegue dar uma maior qualidade para esse funcionário. E a gente já falou aqui em um momento, falando sobre a questão justamente de
De você ter então a empresa tendo ali o seu momento de descanso para o funcionário, tendo um momento de interação, do cafezinho desse funcionário, justamente para que ele possa tirar essa atenção toda. E às vezes um problema que parece não ter solução naquele momento, em uma pausa rápida para um tomar água, para ir ao banheiro, para tomar um cafezinho, você consegue então distensionar e fazer com que a sua mente, o seu cérebro, ele volte a ter uma visão melhor e consiga então dar uma solução para aquilo. Verdade. Então isso também faz parte da humanização, né? Faz parte de você conhecer o que é particular do ser humano. Faz parte de você saber que o humano precisa ser visto como tal. Tem dias que a gente não tá legal. E é normal, porque nós somos humanos. Mas nem por eu não estar legal, eu não posso agredir o outro, né? Porque eu não posso descontar no outro aquilo que é as minhas meu, crises, né? Mas o outro precisa também me compreender, me entender. E às vezes não é o momento da gente estar tirando uma gracinha. E às vezes tem gracinhas que naquele momento, em determinados momentos, fere, machuca a pessoa, né? Não são vistas realmente como gracinhas, são vistas como agressões. Então tudo isso faz parte da humanização, faz parte do processo de você conhecer o que é humano para saber como lidar com esse humano. É interessante que dentro de tudo isso, tanto na saúde quanto no âmbito empresarial, a gente precisa entender o seguinte, que apesar de estarmos em um todo, de estarmos numa completude, somos parte disso, ou seja, somos singulares, né? E na nossa singularidade, nós precisamos ser respeitados e precisamos também respeitar o outro. Essa questão de trabalhar não como um todo e aí fazer a mesma coisa que faz para um, fazer para os outros, mas lembrar que cada um é diferente. Cada um é um ser único, um ser singular, vivendo numa pluralidade que precisa ser visto como esse ser singular. Aí, como assim? Claudiana falou sobre a gente ver a pessoa como um todo. A pessoa, ela é um todo, mas ela é um todo, parte de um todo geral, sendo única. Então, cada pessoa, ela é única. E aquilo que serve para um, pode não servir para outro. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, a brincadeira que pode ser feita com um, talvez não possa ser feita com outra pessoa, porque talvez fira outra pessoa. A gente diz assim, mas todo mundo brinca. Todo mundo não é todo mundo. Eu não sou todo mundo, você que está aí ouvindo não é todo mundo, Claudiana não é todo mundo. Nós fazemos parte desse todo, mas somos únicos dentro desse todo. Então precisamos respeitar a individualidade, a singularidade de cada um, né? E essa questão de singularidade e individualidade é diferente, né? Porque individualidade quer dizer que eu sou um indivíduo, que eu sou alguém só, mas eu não estou só. E a singularidade quer dizer que eu sou diferente de todos os outros, mesmo que eu seja parecida, mesmo que eu goste das mesmas coisas que o outro gosta, mas talvez não seja da mesma forma. Então, dentro desse processo de humanização, a gente precisa entender que cada pessoa é um ser diferente. Aí, quando ela falou sobre a questão da dieta, né? E quando a gente fala de seletividade em autista, a gente vê justamente isso. Tem autistas que eles não gostam de comidas em tiras, né? Se colocar lá a cenoura em tiras, ele não come. Mas se colocar a cenoura em rodelas, ele come. Isso é porque é uma singularidade dele. E os autistas, eles são muito singulares. E a gente diz assim, é um mundo fora. Não é um mundo fora, é um mundo deles, é a forma deles agirem, deles pensarem, é o comportamento deles, mas que estão dentro da sua singularidade. Então, o nutricionista precisa entender, nesse processo de humanização, que vai dizer à mãe, vai falar com a mãe assim, né? Ou a mãe já chega dizendo assim, olha, não come tiras. Não come tiras, então vamos fazer em rodelas para ver se ele come. Porque às vezes ele pode até comer em rodelas. Dentro de uma empresa, às vezes a pessoa precisa ter um momento de descanso para produzir mais.
É interessante quando a gente faz aquele teste palográfico, né? Ele mostra muitas coisas nesse teste. E uma das coisas que o teste mostra, não sei se vocês já fizeram, ele é dividido em três, né? Em três etapas. Você faz a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Vocês talvez não saibam disso, mas para quem vai analisar esse teste, vai dizer o seguinte, olha, fez mais tracinhos aqui na primeira etapa, quer dizer que é uma pessoa mais produtiva de manhã. Fez pouquíssimos tracinhos aqui nessa segunda etapa, quer dizer que à tarde a produtividade dessa pessoa cai bastante. À noite já voltou a ter uma produtividade melhor. Então, dentro de um processo seletivo na empresa... E a gente pensando que era para fazer ali na carreira, quanto mais, melhor, né? Mas cada um com o seu quadrado. Né? Uma das coisas que a gente analisa é a produtividade. Quando eu faço palográfico em uma empresa, eu faço exatamente para ver em que turno é que esse indivíduo vai trabalhar melhor. Porque passa a ser que de manhã ele não produza nada. E aí o palográfico vai mostrar isso. É um teste de personalidade. E às vezes o período de trabalho dele seja o período da manhã. Da manhã. Aí ele não produz, aí o patrão, o funcionário não presta, vamos botar pra fora, vamos botar em outro setor, vamos fazer não sei o quê. Não é. Vamos trocar ele de horário? O que foi que deu lá o palográfico? O palográfico, ele disse que ele trabalha bem a partir das 14 horas. Então vamos botar ele pra trabalhar a partir das 14 horas. Isso é teste de personalidade, né? E tem outros testes de personalidade. Tem. Você falando aí, eu lembrando aqui das análises, né, de perfil de comportamento. O teste disse que eu gosto muito também, a questão de você saber qual é o perfil comportamental dessa pessoa. Quando você descobre, você consegue aproveitar muito mais o potencial dessa pessoa sem esgotar as forças dessa pessoa. Porque às vezes você consegue até extrair algo de alguém. Só que você acaba esgotando as forças dessa pessoa. Exato. Você acaba realmente deixando aquela pessoa tão exausta, tão cansada, que chega ao momento de estafa, de completo cansaço, e a pessoa não consegue nem se levantar mais de tão esgotado que ela está, né? Mas talvez simplesmente por você conhecer o perfil desse colaborador, dessa pessoa, você consiga extrair mais dele. Ter uma melhor qualidade de trabalho na empresa e um maior descanso e satisfação para essa pessoa que está trabalhando. Assim como também é importante que eu me conheça, né? Exato. Porque quando a gente fala de questão de relação com as outras pessoas, a gente precisa saber que a nossa relação com os outros não depende somente daquilo que é do outro, da parte do outro, né? A relação com o outro depende também daquilo que é meu, né? Muitas vezes eu preciso também saber, chegar, você vai trabalhar em tal setor, em tal horário, certo? Mas eu chego para essa pessoa que está me contratando e digo, olha, meu perfil me diz que eu consigo trabalhar melhor em tal setor, em tal horário diferente. Então, você tem um diferencial para ser apresentado. Isso é você trabalhar o humano que existe em você, independente de esperar que o outro trabalhe. E uma outra coisa também muito interessante nessa questão de humanização, que a gente fala muito, é a empatia, né? E às vezes a gente sempre diz, empatia é você se colocar no lugar do outro, é você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. E isso é uma inverdade. Sim, muita. Né? É uma inverdade. Por quê? Porque empatia é você tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Exato. Porque esse outro é um humano singular. Não é você. Né? Então é você saber olhar para a pessoa e dizer, eu vou tratar a Gisélia dessa forma, porque Gisélia gosta de ser tratada dessa forma. Né? Eu vou tratar a Claudiana dessa outra forma, porque Claudiana gosta de ser tratada dessa outra forma. Nós somos pessoas diferentes, com gostos diferentes. Tem aquela pessoa, por exemplo, que vai chegar e vai contar aquela história. Se for contar alguma coisa, vai chegar, vai enrolar, vai contar aquela coisa demorada, vai começar lá da história da humanidade, como começou e não sei o que e tal. Se você for falar isso pra mim, você vai chegar e vai dizer, meu Deus, me diga o que é que você quer me dizer, porque o meu perfil não é de esperar você contar como começou
a roda, como foi que foi feita ali, quem pensou primeiro. Diga que a roda foi feita, né? Foi feita. É. E aí, se eu quiser mais informação a respeito do processo construtivo dessa roda, eu vou buscar. Posso até perguntar a você como foi. Mas somos diferentes, né? Tem aquela pessoa que se você disser de forma abrupta alguma informação, a pessoa vai se sentir ofendida, vai se sentir muitas vezes constrangido. Você vai receber, a depender da notícia que receba. Essa pessoa, ela vai então ter uma reação de explosão, de choro, disso ou daquilo. Já tem outros que se você ficar enrolando demais, a pessoa vai ficar estressada, vai ficar agoniada. Não vai conseguir esperar e vai começar a ficar com raiva, né? Então, são tipos de pessoas diferentes. E isso é humano. Isso é natural, isso é inerente do ser humano. E nós, enquanto seres humanos, precisamos lembrar disso. Precisamos saber que humanização precisa ser trabalhada diariamente. Para mim, para o outro, para aquele que está próximo a mim, mas eu preciso trabalhar essa humanização comigo mesmo, porque às vezes eu até consigo ser boa com o outro, mas não consigo ser boa comigo mesma. Exato. Né? Às vezes eu até consigo me colocar ali e dizer, vou tratar fulano dessa forma porque ele gosta de ser tratado assim, então eu vou conseguir ter um bom relacionamento com aquela pessoa. Só que eu não consigo fazer isso comigo mesma, eu não consigo dar essa oportunidade para mim mesma. Então eu não consigo dizer para mim que eu também sou humana, né? Que eu preciso desse olhar de atenção, esse olhar piedoso, que não é de pena. O piedoso de você ter uma atenção maior, de você ter um carinho especial. Um olhar especial, né? Então, é você também saber, né? Olhar para você mesma, você se conhecer, é você saber qual é o seu perfil, é você saber também que você é humano, que precisa dessa atenção, que precisa desse cuidado, né? Isso também faz parte da humanização, faz parte desse processo de humanização. E falar sobre humanização é como eu disse, a gente, quando vai falando, né? A gente vai lembrando tantas coisas, que é interessante, que precisa ser colocado, que precisa ser lembrado diariamente no nosso trabalho, no nosso processo produtivo, na nossa vida, né? Nas nossas particularidades e singularidades. Então, falar em humanização é lembrar que somos singulares, diferentes uns dos outros, indivíduos que vivemos numa pluralidade, que vivemos em uma coletividade, que precisamos trabalhar e estar de forma em equipe, uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, onde cada um tem a sua função, mas que todos participam de um processo para chegar a um objetivo. No caso da humanização na saúde, exatamente, o objetivo é a cura do paciente, ou quando não é um processo que precisa de cura, né? Como é o caso do autismo, que não precisa de cura, mas que haja uma qualidade de vida, né? Para que possa viver da forma mais normal possível, né? Então, o objetivo é esse, é estar ali e alcançar esse objetivo, é que todos estejam pensando que, apesar das nossas diferenças, somos humanos e necessitamos de cuidados, atenção, empatia, né? De proteção, de estarmos juntos e, principalmente, não querer tratar o outro como você gostaria de ser tratado, mas tratá-lo como ele gostaria de ser tratado. Lembrando lá do processo do palográfico e de outros testes de personalidade que vão dizer para você, você não é todo mundo não é você, você não é o outro. Então, cada um é cada um e cada um precisa ser tratado dentro das suas necessidades, respeitando a sua personalidade, a sua forma de viver, as suas crenças, as suas vontades, os seus gostos, né? Então é dessa forma que nós devemos tratar, e aí seremos
humanos cada vez mais. Humanos de boa qualidade. A gente fala em humanização e eu não podia deixar de falar nesse momento, até porque hoje eu tenho prova. Opa! Né? E hoje eu tenho prova falando sobre saúde da mulher. Então estuda, gente, que hoje tem prova, né? Mas falando sobre saúde da mulher, uma das coisas importantes, interessantes de se falar também de humanização e que a gente fala muito quando fala em humanização é justamente no momento do parto desta mulher, o parto humanizado. É aquele parto onde a mulher tem os seus gostos, as suas vontades também respeitadas. É o parto onde a mulher tem direito ao seu acompanhante e esse direito assegurado por lei é realmente efetivado, é garantido que ela tenha essa condição de ter ali um acompanhante da sua preferência, né? Que não necessariamente é fulano ou cicrano, mas o acompanhante da sua preferência, que ela pode estar ali tendo esse acompanhamento, né? É respeitar essa pessoa no sentido do processo de nascimento desta criança, né? Se ela quer ser tocada ou não, se ela quer anestesia ou não, se vai fazer qualquer procedimento com essa pessoa, deve ter o consentimento dela, né? Para que possa, assim, esse momento tão especial, tão importante na vida da mulher, ser um momento prazeroso, ser um momento realmente dela lembrar e sentir-se bem por ter passado por essa situação. É um momento tão doloroso, muitas vezes, para muitas mulheres, para a grande maioria das mulheres, né? Porque as dores são imensas, mas é um momento também de uma extrema alegria para essa mulher. Então deve ser lembrado como um momento feliz, como um momento alegre. E quando ela passa por um processo de violência obstétrica, por exemplo, e alguns dias atrás a gente teve aí também, a gente não fez uma live a respeito, mas teve o dia também da prevenção do óbito materno. Existem muitas violências obstétricas que são cometidas que precisam ser revisto esse processo para ser extinguida essa questão. Porque a mulher ela precisa desse respeito, dessa característica de acompanhamento humanizado no seu processo de parto, de puerpério, né? No seu processo de respeito à sua saúde. E não só no momento do parto, mas em todos os momentos. Mas é porque é um momento que a gente, quando fala em humanização, a gente fala muito parto humanizado. Parto humanizado é o quê? É justamente você dar essa singularidade à pessoa, dessa particularidade dela ser atendida da forma como ela quer, da forma como lhe agrada, da forma como ela mais se sente confortável, que ela se sente bem nesse processo que ela está passando além do nascimento do seu filho. Então são coisas, e aí se fosse pra gente falar a respeito de humanização, a gente passaria muito, muito tempo mais aqui falando, porque são muitas coisas, são muitas vivências, são muitas experiências, é muita coisa que a gente precisa lembrar, né? De estar colocando um pouco mais de humanidade, né? Um pouco mais de corresponsabilidade, um pouco mais de empatia, um pouco mais de carinho, de afeto mesmo, de você olhar e muitas vezes uma pessoa está precisando simplesmente de uma palavra amiga e quando você fala em palavra amiga, você vai para a questão das falas que a pessoa diz, principalmente no processo de adoecimento. Tem aquela pessoa que vai visitar e é melhor que não vá, né? Porque chega e vai dizer, ó, fulano passou por isso e não deu bom, né? Então são aquelas pessoas que só têm histórias negativas, né? Então é o cuidado realmente, é você estar cuidando do outro. E como eu já disse algumas vezes, cuidar do outro é cuidar de si. E cuidar de si é cuidar do outro. Então quando a gente se cuida, quando a gente cuida do outro, a gente faz com que tenha um processo melhor de saúde, de qualidade de vida, de interação social com as outras pessoas, né? A gente faz com que a gente tenha uma vida melhor. Uma vida melhor. Né? Então é muito importante colocar um pouco mais, uma pitada mais de humanidade em tudo aquilo que nós formos fazer. É você lembrar, você é humano, eu sou humano, nós todos somos humanos e precisamos ter essa empatia, esse afeto, esse carinho, esse cuidado uns com os outros.
para que a vida seja melhor. Sejamos humanos melhores, né? E é isso, né? Que a gente tem um pouquinho hoje, nesse dia tão importante, nesse dia tão especial, falando sobre humanização, Dia Nacional da Humanização. Parabéns a todos nós humanos e que sejamos realmente humanos, né? Que a nossa humanidade se torne mais humana, para que a qualidade de vida seja elevada, para que a nossa vida tenha uma condição melhor de desenvolvimento, de prosseguir, né? Porque tá difícil o mundo, mas a gente precisa se revestir dessa humanidade, para que a gente possa, assim, tá dando a nossa parcela de contribuição uns para com os outros. Ok. Sejamos humanos, lembrando que você é corresponsável em todas essas questões. Seja no seu trabalho, seja na sua educação, seja na sua saúde. Seja você profissional ou usuário dos serviços de cada profissional. Então, você também é responsável. Não tire a sua responsabilidade de você para jogar no outro. Aceite a sua responsabilidade, pegue-a, segure-a e exerça com segurança, com dedicação, para que tenhamos um mundo mais humanizado. Sejamos humanos melhores. Essa é a minha dica de hoje. Sejamos humanos melhores. Tá bom? E foi um prazer estar com vocês aqui novamente. Um prazer sempre estar aqui participando nesse cantinho aqui de Claudiana, né? Claudiana nutricionista, Claudiana coach e daqui a uns dias Claudiana enfermeira, né? Hoje tem prova. Hoje tem prova. Hoje tem prova. Né? Então vamos lá para essa prova, para que daqui a pouquinho eu possa também estar trabalhando aí nessa área da enfermagem que tantas vezes estão machucada, né? E que também muitos profissionais, infelizmente, também machucam tanto. Então, que sejamos diferentes, façamos a diferença nas nossas vidas e na vida dos outros, né? E qualquer coisa, nós estamos aqui e esperamos você. Curtam, compartilhem, levem essas dicas, essa live, esse vídeo para quem mais necessitar ouvir. Sejam sempre bem-vindos aqui. E se você que assiste ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né? Porque é importante que você esteja lá inscrito, ative as notificações para que não perca nenhuma das nossas dicas. E em breve voltaremos. Quando Claudiana me convidar, eu estarei aqui novamente, tá certo? Lembrando que essa live fica no Instagram, fica também no YouTube. Por isso que a gente diz, ó, se você não é inscrito, se inscreva. Ative lá o sininho porque tem sempre alguma coisa vindo por aí, né? Foi muito bom estar mais uma vez por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.